Especial parceiros no crime. No imaginário popular, o típico serial killer é um lobo solitário. Um maníaco psicopata que fica isolado em seu covil, remoendo suas fantasias sádicas e doentias, até que, movido por uma compulsão irresistível, resolve sair em busca de uma vítima. E há, de fato, um número considerável de serial killers que se encaixam nesse padrão. Mas nem todos. Uma parcela espantosa deles, algo em torno de 10% a 28%, de acordo com as estimativas mais otimistas, gosta de caçar aos pares. Com isso, vamos conhecer alguns serial killer que caçavam em pares ou em grupos. Lake e NG. Deus fez as mulheres para cozinhar, limpar a casa e fazer sexo. Quando não estão em uso, deviam ser trancafiadas. Leonard Lake. Assassinos em grupo, do inglês team killers, como geralmente são chamados hoje em dia, perpetraram alguns dos crimes mais hediondos da atualidade. No início dos anos 1980, um autoproclamado sobrevivencialista chamado Leonard Lake, cujo desejo mais ardente era raptar mulheres e mantê-las como escravas sexuais, uniu forças com um simpático e sádico asiático chamado Charles Ng. Juntos em um bunker de concreto, especialmente projetado e equipado, construído em um terreno arborizado nas remotas colinas de Sierra Nevada, no norte da Califórnia, eles puseram em prática suas depravadas fantasias e estupraram, torturaram e mataram uma série de prisioneiras enquanto gravavam as atrocidades em vídeo. As atividades abomináveis da dupla chegaram ao fim em junho de 1985, quando um balconista de uma loja de ferragens viu colocar um torno de bancada roubado no porta-malas do carro de Lake. Quando os policiais chegaram, tinha fugido. Uma checagem no carro de Lake revelou que o veículo pertencia a outra pessoa. A polícia também encontrou um revólver com silenciador no porta-malas. Levado à delegacia para ser interrogado, Lake, percebendo que era o fim da linha, pegou 2 comprimidos de cianureto escondidos na lapela da camisa e os engoliu. Ele entrou em coma e morreu 4 dias depois. Uma busca subsequente na propriedade isolada de Lake revelou uma cama empapada de sangue, provida de algemas ferramentas elétricas com sangue coagulado. Vídeos pornográficos caseiros mostrando os 2 homens abusando de suas prisioneiras diários, manuscritos detalhando tais horrores e, ao redor da propriedade, um impressionante depósito de restos humanos, incluindo os corpos de 7 homens, 3 mulheres e 2 bebês. Também havia 45 quilos de fragmentos de ossos humanos, sugerindo que chegava a 25 o número de pessoas que morreram nas mãos da dupla de psicopatas. Um mandado de prisão pelo assassinato de 12 pessoas foi expedido contra NG, que acabou sendo preso no Canadá por atirar em um segurança durante o roubo de uma loja. Depois de anos de disputas legais, ele foi finalmente extraditado e levado de volta aos Illinois, embora tenha conseguido adiar seu julgamento até outubro de 1998, 13 longos anos após sua captura. Após 8 meses de julgamento, Andy foi declarado culpado pelo assassinato de 6 homens, 3 mulheres e 2 bebês meninos. Ele foi condenado à morte. Bittaker e Norris. A Califórnia também foi o território de caça de Lawrence Bittaker e Roy Norris, 2 psicopatas prototípicos que se conheceram na prisão, onde idealizaram um plano monstruoso para sequestrar, torturar e matar adolescentes enquanto gravavam os crimes em fita. Tão logo foram soltos, Bittaker comprou uma van usada que a dupla batizou de Caminhão da Morte. Depois de alguns ensaios, durante os quais sondavam a região, resolveram pôr o plano maligno em prática. Em 24 de junho de 1979, raptaram uma garota de 16 anos que voltava da igreja e a levaram para uma estrada abandonada, onde a estupraram e depois a estrangularam usando um cabide de arame.
Nos meses seguintes, a dupla raptou e assassinou mais 5 garotas, na faixa etária de 13 a 18 anos. As vítimas eram estupradas, mutiladas, espancadas, torturadas com picadores de gelo introduzidos nos ouvidos, esquartejadas e estranguladas. Enquanto isso, seus gritos de agonia e súplicas apavoradas eram gravados em áudio, enquanto Norris repetia: "Isso, garota, grite! Grite mais! Só pare de gritar quando eu mandar." Eles foram finalmente capturados depois que Norris vangloriou-se de seus crimes a um amigo que notificou a polícia. Tendo fechado um acordo com as autoridades, Norris testemunhou contra Bittaker, que foi declarado culpado por 5 acusações de homicídio qualificado e condenado à morte. Norris recebeu uma sentença de 45 anos de prisão. Bittaker passa seu tempo no corredor da morte, movendo ações descabidas contra o sistema prisional, incluindo uma em que alegou ter sido submetido a tratamento cruel e injusto ao ser servido com um cookie quebrado em sua bandeja de almoço, e desfrutando de partidas diárias de bridge com outros serial killers condenados. Henry Lee, Lucas e Otis Toole. Tanto separadamente como em conjunto, as vidas de Henry Lee Lucas e seu ocasional comparsa são tão incrivelmente depravadas que parecem um filme de terror dos mais escabrosos e exagerados. E, de fato, é difícil dizer com exatidão o quanto da história é verdade e o quanto é pura e malévola fantasia. Considerado por muito tempo o serial killer mais prolífico dos Estados Unidos, com um número de vítimas estimado na casa das centenas, Lucas acabaria retratando suas confissões, alegando ser inocente de praticamente todos os assassinatos que admitiu ter cometido. Tornou-se o único prisioneiro condenado no Texas, cuja sentença de morte foi comutada pelo então governador George W. Bush. Mesmo assim, não há dúvida de que Lucas e Toole formavam uma dupla particularmente detestável e responsável por uma grande quantidade de crimes hediondos. É consenso que a infância de Lucas foi o mais puro pesadelo gótico sulista. Nascido em agosto de 1936, ele cresceu em uma cabana de pau a pique de 2 cômodos no interior da Virgínia com 8 irmãos. Um pai alcoólatra que perdeu ambas as pernas após cair bêbado diante de um trem de carga e uma mãe degenerada e prostituta chamada Viola, que costumava receber os clientes em casa. De acordo com Henry, Viola obrigava-o a observá-la enquanto ela fazia sexo com seus clientes, forçava-o a se vestir com roupas de menina ao sair para a escola, matava seus bichos de estimação favoritos como uma forma de punição e certa vez bateu tão violentamente em sua cabeça com um pedaço de madeira que ele ficou em coma por 24 horas. Aos 13 anos, Henry foi introduzido na tortura animal e na bestialidade por um dos fregueses de sua mãe. O que lhe dava mais prazer era prender várias criaturas, cortar suas gargantas e então ter relações sexuais com os cadáveres. Acredita-se que sua primeira vítima humana, morta em 1951, tenha sido uma garota de 17 anos. Quando ela resistiu à tentativa de estupro, ele a estrangulou e enterrou seu corpo na floresta. Em 1954, Lucas, com 18 anos, recebeu um mandado de 6 anos de prisão por roubo e foi solto em setembro de 1959. 6 meses depois, enquanto discutia embriagado com a mãe, esfaqueou-a no pescoço. Ela morreu 48 horas mais tarde. Tendo recebido uma pena de 20 a 40 anos na prisão por homicídio simples, foi logo transferido para um hospital psiquiátrico estadual para criminosos insanos e posto em liberdade condicional depois de apenas 10 anos. 18 meses mais tarde, voltou a ser preso por molestar 2 meninas adolescentes. Foi liberado em agosto de 1975 e começou a vagar pelo país, segundo se diz, matando vítimas a seu bel prazer. No final de 1976, cruzou com Otis Toole, um degenerado com dentes encavalados, feições de Neandertal e um QI abaixo do normal. Toole teria tido uma infância tão terrível como Lucas.
Conforme os relatos oficiais, ele foi abandonado por seu pai beberrão, submetido aos delírios religiosos de sua mãe fanática e abusado sexualmente por uma irmã. Sua avó, uma suposta satanista que preparava feitiços utilizando partes do corpo humano, o teria obrigado a acompanhá-la em suas incursões periódicas aos cemitérios locais, de onde ela escavava seus ingredientes. Aos 6 anos, Toole era um incendiário inveterado e gostava de pôr fogo em casas da vizinhança, porque, como mais tarde explicaria, eu simplesmente odiava vê-las lá paradas. Disse que o retardado e bissexual Toole cometeu seu primeiro assassinato em 1961, aos 14 anos. Enquanto viajava pedindo carona, foi apanhado na estrada por um vendedor viajante que o levou a um local remoto para molestá-lo. Toole relata que, depois disso, saltou para dentro do veículo, agarrou o volante e deliberadamente atropelou o homem com o próprio carro. Em 1974, arranjou uma caminhonete velha e pegou a estrada sem destino certo. Quando, em 1976, conheceu Lucas em um restaurante popular de Jacksonville, na Flórida, há indícios de que Toole já fosse um serial killer que matou 4 pessoas em um período de 6 meses. Eles se identificaram mutuamente como almas gêmeas na depravação. Lucas e Toole andaram juntos pelos 6 anos e meio seguintes. A exata natureza e a quantidade das barbaridades que eles podem ou não ter cometido durante esse período permanecem um mistério. Ao que tudo indica, eles passavam boa parte de seu tempo livre estuprando, matando e mutilando incontáveis vítimas, bem como se dedicando a atos de necrofilia e canibalismo. Durante esse mesmo período, Lucas apaixonou-se pela sobrinha menor de idade de Toole, Becky Powell, que acabaria se tornando mais uma vítima assassinada e esquartejada. Preso por posse ilegal de armas em 1983, Lucas, aparentemente acometido de uma atípica crise de remorsos, chamou o carcereiro e fez uma confissão desconcertante. Ele tinha apunhalado uma senhora de 82 anos chamada Kate Rich, feito sexo com o cadáver. Depois o levara para casa, cortara em pedaços e queimara em um fogão a lenha. E ela era apenas uma das dezenas ou centenas de vítimas. Nos 18 meses que se seguiram, conforme os investigadores de vários estados tentavam esclarecer casos não solucionados, o número não parava de crescer. Lucas afirmou que havia matado mulheres em 27 estados com uma corda de nylon, cabo de telefone, armas de todos os calibres, facas, vasos, um martelo, um machado e uma viga de madeira. Viajando sob um forte esquema de segurança, com direito a refeições decentes e hospedagem em confortáveis hotéis, ele conduziu os detetives a supostas cenas de crimes por todo o país. No final, ele tinha admitido 600 assassinatos. Enquanto isso, Otis Toole tinha sido condenado por incêndio criminoso e sentenciado a 20 anos de prisão. Implicado por Lucas Toole, enumerou sua própria lista interminável de confissões, alegando, entre outras coisas, que ele e Henry haviam praticado rituais de um culto satânico chamado A Mão da Morte, que sacrificava crianças e praticava rituais de canibalismo. Ele também afirmou ser o criminoso desconhecido que raptara, assassinara e decapitara Adam Walsh, filho do futuro apresentador do America's Most Wanted, os mais procurados da América, uma confissão que desmentiu mais tarde. Há muita gente, entretanto, incluindo John Walsh, que acredita que Henry Toole foi realmente o responsável por aquele abominável crime. Henry também desmentiu suas declarações, afirmando que suas incontáveis confissões eram um embuste e que ele nunca tinha matado ninguém, insistiu, a não ser quanto sua mãe. Ele estava simplesmente brincando com a polícia, fazendo-os de bobos enquanto levavam-no para passear pelo país e o paparicavam com bifes e milkshakes. Lucas foi condenado por 11 assassinatos, mas recebeu pena de morte por apenas um deles.
O assassinato de uma caronista, apelidada de Meias Laranjas, em alusão à única peça de roupa que vestia quando seu corpo foi descoberto em um bueiro à margem de uma rodovia do Texas em 1979. Ironicamente, provas convincentes vieram à tona após o julgamento de Henry, indicando que ele não poderia ter cometido o assassinato de Meias Laranjas. Entre outras coisas, registros de trabalho mostravam que ele estava na Flórida no dia em que a vítima foi morta. Parecia que Lucas seria executado por um crime que não cometeu, mas dado o número de homicídios pelos quais ele era responsável, algo entre 3 a 15, de acordo com as estimativas mais otimistas, a maior parte das pessoas não se compadecia de sua situação. 4 dias antes de ser executado por injeção letal, no entanto, o governador Bush comutou sua sentença. Lucas, a quem a comida da prisão deixara obeso, morreu de ataque cardíaco em março de 2001. Tully morrera 5 anos antes, em setembro de 1996, de falência hepática, evidentemente acelerada pela AIDS. Inscreva-se para conhecer mais histórias reais de crimes que marcaram o mundo. Ative o sininho e acompanhe os próximos casos.